E aí pessoal, eu de novo. Agora eu vou apresentar aqui só um resuminho do que a gente viu no vídeo, no vídeo da última aula, o vídeo que eu acabei de subir, sobre a teoria de EDOs lineares homogêneos, tá? Que falava sobre independência e independência linear. Eu quis só fazer um apanhado bem resumido do que está sendo utilizado ali de fato e que é o que a gente vai aplicar nas próximas aulas, tá bom? E já trazendo a nomenclatura, enfim. Então tá, o resumo aqui é soluções para EDOs lineares homogêneas daquela teoria que a gente introduziu. Então, o que basicamente a gente buscou fazer foi a caracterização das soluções de H. O que era H mesmo? Era essa EDO linear homogênea, tá bom? EDO linear homogênea de ordem N que a gente está tratando aqui, certo? Então, eu posso descrever aqui em 3 passos o objetivo geral da aula lá, ó. Um conjunto de N soluções para H. Lembre que H é de ordem N. Ele é dito Li em I, C e somente C, o Wronskiano associado for não nulo. Então, quando me é apresentado um conjunto de N soluções para EDOH, tá? O conjunto de N soluções Y1 até YN, esse conjunto de N soluções, ele vai ser linearmente independente se esse Wronskiano for sempre diferente de zero para todo x no intervalo I que a gente estiver analisando, tá bom? Então, quando me é apresentado N soluções para uma EDO linear homogênea e eu quero verificar a independência linear, eu tenho primeiro que conferir que eu tenho N soluções, certo? Verifica que você tem N soluções. Então, uma EDO linear de ordem 2, eu preciso ter 2 soluções. Uma EDO linear de ordem 3, eu preciso ter 3 soluções para poder falar em independência linear. Uma vez que eu tenho o mesmo número de soluções com relação à ordem da equação, eu coloco no Wronskiano, faço a conta aqui do determinante e verifico a não nulidade desse Wronskiano para eu poder caracterizar ou não a independência linear. Uma vez que a gente tem a independência linear, a gente dá um outro nome para isso. Não. Se o conjunto de N soluções para uma EDO linear de ordem N é linearmente independente para essa equação, então ele vai ser chamado de conjunto fundamental, ou seja, CF em I para H. Resumindo, um conjunto fundamental de soluções para H nada mais é do que um conjunto de soluções que é linearmente independente, tá bom? Ser CF quer dizer que ele é linearmente independente. Quando que um conjunto fundamental... O que é um conjunto fundamental de soluções para H? É o conjunto de N soluções linearmente independentes para H. Beleza. 3. E por último aqui, né? Se eu tenho um conjunto fundamental de soluções para H, o que é o conjunto fundamental de soluções para H mesmo? É um conjunto de soluções que é linearmente independente. Tá bom? Então, o que é a solução geral? A solução geral nada mais é do que a combinação linear genérica desses elementos do conjunto fundamental. Ou seja, eu simplesmente escrevo essa combinação linear genérica, não? Em que C1, C2, Cn pertence aos reais. São números reais quaisquer, eu escolho arbitrariamente esses números, tá bom? Então, esses são os 3 tópicos que a gente está ressaltando aqui lá da aula anterior e neste resumo. E só para lembrar então, independência linear verificada pelo Wronskiano. Se eu tenho independência linear do conjunto de N soluções, eu chamo esse conjunto de N soluções de conjunto fundamental. E se eu não tenho conjunto fundamental, eu consigo fazer a solução geral, que nada mais é do que a combinação linear genérica dos elementos do conjunto fundamental. Tá bom? Então, basicamente dado um conjunto de N soluções para uma EDO linear de ordem N, a independência linear caracteriza para a gente a base de um certo espaço vetorial. Qual é o espaço vetorial? O espaço vetorial das soluções de H. Essa base desse espaço a gente está chamando de conjunto fundamental. Deste conjunto fundamental, desta base, eu consigo descrever toda e qualquer solução para EDO como? Desse jeitinho aqui, ó, através das combinações lineares genéricas que a gente que nada mais quer dizer que a gente pode escolher de maneira arbitrária C1, C2 e Cn e ainda assim descrever soluções para H, tá bom? Então é isso, é o resuminho da aula e a gente vai colocar em prática agora no próximo vídeo em que eu vou fazer alguns exemplos. Até já!